Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento Moinho Fino, menor tempo da fábrica à xícara, pertinho de você, puríssimo. Bom dia, 11 horas e 53 minutos. Olá, bom dia, J1 no ar. Com informação do acidente que aconteceu hoje pela manhã, uma tubulação da Saneago se rompeu hoje cedo e um carro caiu dentro do buraco. Por causa desse rompimento, tem bairros que podem ficar sem água aqui na capital. A sensação que não estava afundando. Eu pensei logo nos meus filhos. Complicado. Você vê aí o depoimento de um acidente hoje em Rio Verde, no interior de Goiás. Mais informações: o menor que dirigia, bêbado, matou uma dona de casa nesse acidente. Ele foi liberado pela polícia logo em seguida. Eu não aceito o que aconteceu com ela, eu não aceito. Eu não aceito, eu quero justiça. E esse é o caso do idoso que tentou impedir que o genro espancasse a filha e acabou sendo assassinado. Foi no Jardim Nova Esperança, aqui na capital. E vamos falar também do transporte público. 20 ônibus danificados estão parados na garagem. A Metrobus diz que só vão circular de novo quando o asfalto do eixo Anhanguera for consertado. Hoje é segunda-feira, 24 de setembro. Você vê agora imagens ao vivo do lindo céu na capital, com temperatura bem alta, 32 graus. Mas ontem o calor bateu recorde, né? Bateu 38,5 graus, um calorão. E o J1 também está quente, está começando agora. E a gente começa a edição de hoje falando do caos na saúde. O fim de semana foi de desespero para quem precisou de pediatra na rede pública. No Cais de Campinas, até a polícia foi chamada. Hoje pela manhã, muitos pais ainda esperavam atendimento. Desde sábado que o João Miguel está tendo febre e diarreia. A mãe dele, a Fernanda, mora no Fim Social, região noroeste de Goiânia. Procurou cedinho o Cais de Campinas, mas não tinha pediatra no plantão. Pediatra é só aqui no Cais de Campinas. Se não tiver, a gente vai ficar sem consultar. No bairro do Washington tem um cais, o Cândida de Moraes. Mas lá ele não encontra atendimento pediátrico para a filha. E ela não dorme há 3 dias. Eu peguei um carro emprestado e saí para poder ver se conseguia o atendimento dela, né? A gente que é adulto, né? A gente aguenta, suporta a dor, né? Mas a criança não tem jeito, né? A criança é frágil, né? Às 7h15 da manhã, a notícia que trouxe esperança. 2 pediatras tinham chegado e um terceiro chegou depois. Uma situação bem melhor do que nossas equipes registraram no fim de semana. Ela vomitou, ela atendeu, mas ela disse que como só tá ela sozinha, o outro médico tá na sutura, não vai atender os meus meninos. Cheguei aqui com criança com 38 de febre, vomitando, ele tá bem fraquinho, sem comer, e eu não consigo atendimento. No sábado à noite, pacientes chamaram até a polícia, na tentativa de conseguir atendimento. A polícia que está ajudando nós, porque nós somos um pai de família, nós não queremos para machucar ninguém não, nós temos que atender nossos filhos só. A Secretaria de Saúde de Goiânia confirmou em nota que o médico faltou ao plantão de sábado à noite e que medidas administrativas estão sendo tomadas. O Cais de Campinas é o único que tem atendimento de emergência para crianças em toda a capital. Além desta unidade, a Prefeitura só mantém pediatras na emergência do Hospital das Clínicas. Quando faltam pediatras aqui, os clínicos gerais ficam por conta de fazer encaminhamentos para hospitais que tenham pronto-socorro, como o Hospital Materno-Infantil. Quando o termômetro acusa que não dá para ficar em casa, a dona Jane tenta fazer a parte dela, que é procurar atendimento médico, mas nem sempre ela consegue. Lugar nenhum tem, né? Só aqui. Aí quando chega aqui, fica quase 2 horas esperando, né? E chega lá dentro, eles nem olham direito. Situação difícil, né? A preocupação do pai, o sofrimento da criança, uma tentativa de solucionar o problema e encontrar justamente o contrário, né? O problema que fica maior ainda por falta de atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde disse que 3 clínicos gerais estavam no plantão e a classificação de risco funcionava normalmente. As crianças eram avaliadas, encaminhadas a outras unidades, como, por exemplo, o Hospital das Clínicas e o Materno-Infantil, como a gente viu ali, e que foram atendidos 384 pacientes no fim de semana. Mesmo assim, a Secretaria reconhece que o serviço de urgência pediátrica em Goiânia é insuficiente e diz que está providenciando medidas alternativas
para a contratação de pediatras para suprir a demanda de urgências na capital. Pediatras, hein, gente? Que não faltem o plantão. Agora, detalhe, né? Esse é um problema muito antigo que os pais aqui em Goiânia têm reclamado já há muito tempo. E quando você vê seu filho passando mal dentro de casa, deve bater ainda um desespero maior, sabendo que nem sempre sair de casa para pedir socorro, para tentar um atendimento médico é resultado, é significado de que vai conseguir mesmo esse atendimento, como a gente está vendo, né, Luciano? Mais uma vez. Pedido de socorro. Pedido de socorro. E olha, um carro caiu em um buraco no setor Solange Parque 2 aqui na capital. Isso foi bem cedinho, logo hoje, segunda-feira. O asfalto cedeu por causa de um vazamento na rede de água. A imagem do carro com as rodas para cima impressionou os moradores da Alameda Santa Rita. Que horror, menina! O local teve que ser interditado pela Saneago para evitar mais acidentes. O motorista não acreditava no que estava acontecendo e teve medo. Eu estava devagarzinho, eu fui descendo. Nossa, sensação muito ruim. Eu pensei logo nos meus filhos, né? Complicado. Você ficou com medo? O acidente aconteceu por volta das 5 horas da manhã. O carpinteiro, que mora no São Marcos e já era acostumado a passar por aqui todos os dias, estava indo para o trabalho. Ele disse que na hora tinha só uma mina d'água e arriscou a passagem. Só que o asfalto cedeu e praticamente engoliu o carro. Uma sensação que o mundo estava afundando. Porque nunca passei por isso. Uma sensação muito ruim. Pouco depois do carro afundar no asfalto, uma moradora fez o vídeo do vazamento. A água escorria da Alameda Santa Rita até a rua PH1, feito enxurrada. Tem bastante tempo que teve um vazamento ali, ó. Ali na frente. Mas aqui não, tem bastante tempo que eu não vejo falar isso aí, não. Não se explica uma adutora romper, um cano de 250 milímetros, romper dessa forma. Só falta de manutenção mesmo. O carro foi retirado do buraco às 9h30 da manhã por um guincho contratado pela Saneago. Quem vai largar com isso aí? Eu não tenho seguro, não tenho condições, eu sou um pai de família. Que susto e que prejuízo, né? Vamos saber qual é a situação agora no local do acidente, lá no Solange Parque 2, conversando com a repórter Rosane Mendes, porque esse acidente trouxe consequências. A gente viu ali para o motorista e também para os moradores de pelo menos 4 bairros aí da região, né, Rosane? Estou vendo atrás de você que os funcionários da Saneago estão trabalhando para consertar o problema na tubulação, né? E os bairros devem voltar a ter água a partir de que horas? Já tem essa notícia para a gente? Boa tarde. Oi, Lilian, boa tarde para você também. Olha, a previsão é de que ela volte gradualmente a partir das 7 da noite, porque esse trabalho aqui ainda demora um pouco. Eles começaram o trabalho às 9h30 da manhã, quando foi retirado o veículo daqui. Já trocaram o cano, você está vendo aí, na verdade, isso é um anel de distribuição. A Saneago explicou que esse cano aqui é responsável por abastecer 4 bairros aqui da região, que são Solange Parque 1, parte do 2, Solange Parque 3 e Residencial San Marino. O que acontece, gente? O motorista, quando ele passou aqui, ele disse que estava tendo só um vazamento. O que a gente imagina e supõe é que o vazamento, que provavelmente durou a noite toda, deve ter afofado o asfalto. Quando o carro passou, cedeu e acabou engolindo o carro nessa imagem que você vê aí, que assusta a gente bastante, né? Agora, esses bairros provavelmente vão ter que ter um pouco mais de paciência, porque enquanto eles estão organizando, eles vão ficar sem água, porque agora que eles trocaram o cano, eles precisam agora compactar o solo, né? Que é colocar a terra aqui, é um trabalho mais difícil, exige um pouco mais de cuidado para não arrebentar o cano. Esse trabalho só deve terminar por volta de 5 horas da tarde, viu, Lilian? Por isso, a água deve voltar gradualmente, porque até que chega aos canos, até que chega às torneiras, tem um pouco mais de trabalho. A Saneago diz que só foi notificada desse vazamento por volta das 6 da manhã. Quando ela soube, já enviou uma equipe técnica até o local, que desligou o registro de água para avaliar os danos. A Saneago também foi responsável por contratar o guincho que retirou o carro daqui e já orientou o motorista quanto às medidas e as providências que ele tem que tomar para ele conseguir o reembolso do conserto do carro, viu, Lilian? Mas pelo que a gente viu, o carro amassou bastante, viu? Eu vi ali a imagem que vocês fizeram por volta de 9h30 da manhã, quando o carro estava sendo retirado do buraco.
Vamos acompanhar então, só ressaltando os moradores desses bairros afetados, ali no Solange Parque 1, 2 e 3 e também o San Marino. A previsão da Saneago é que o abastecimento de água volte aos poucos, gradualmente, a partir das 7 da noite. Obrigada pelas informações, Rosane. Boa tarde para você. Lília, só, né, depois a gente não ter que noticiar aí aquela briga, né, entre Saneago e a Prefeitura sobre quem é que vai fazer o asfalto depois. O asfalto, né? Essa é a pergunta, Sempre tem aquele probleminha, né? Tipo, não, a gente consertou, agora o asfalto tem que ser da Prefeitura, a Prefeitura diz que é da Saneago, vamos ver. Tomara que dessa vez não fique nesse Que resolva, né? Deixa tudo certinho. Bom, foi enterrado ontem o corpo de mais uma vítima de feminicídio aqui em Goiânia. Gleice da Silva Menezes, de 44 anos, foi morta pelo marido por causa de ciúmes. Um mês antes do crime, Gleice já tinha denunciado o marido por conta das agressões. Foi um domingo de muita tristeza e indignação para familiares e amigos da Gleice da Silva Menezes, de 44 anos. Ela foi enforcada pelo marido dentro da própria casa. Segundo a irmã dela, o homem também usou veneno para matar a esposa. Eu acho que ele premeditou isso tudo, porque até envenenar ela, ele envenenou. E nunca, jamais a gente poderia imaginar que ele ia fazer uma coisa dessa com ela, né? Porque ele é uma pessoa de dentro da nossa casa, da nossa confiança. Ademar de Jesus Salles, de 63 anos, foi preso em flagrante. Eles estavam casados há mais de 20 anos e têm 2 filhos que moram na Bélgica. O caso da Gleice tem a mesma motivação da maioria dos feminicídios registrados em Goiás. Ela sofria com os ciúmes doentio do marido e por várias vezes tentou se separar. Há um mês, depois de ser espancada por ele, procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência e chegou até a pedir proteção do Estado. Na ocorrência, ela relatou lesão corporal, crime de violência, injúria e ameaça por parte do marido e conseguiu as medidas protetivas da Justiça. Mas depois de ele pedir desculpas, ela voltou atrás. Já tinha uma semana só que ela tinha voltado, ele pegou e matou ela. A Secretaria de Segurança Pública registrou até agosto deste ano 19 feminicídios e 41 tentativas. Os familiares de Gleice esperam que ele pague pelo que fez. Que ele cumpra a pena dele, que determinar para ele, que eu não sei qual vai ser, que ele cumpra ela toda lá e que pague. Ademar de Jesus Salles, de 63 anos, foi preso em flagrante e vai responder por feminicídio. Mais um caso, Lília. Mais um caso que assusta bastante toda a população, como a gente viu ali na reportagem da Patrícia. Os números deste ano impressionam até mesmo a polícia. Nem por isso, gente, a gente tem que lembrar sempre, nem por isso a denúncia fica para trás. Tem que ser denunciado. O primeiro ato de qualquer tipo de agressão, seja verbal, agressão emocional, psicológica, que a mulher sofre, precisa ser denunciado à polícia. Se a vítima não faz esse tipo de esse tipo de denúncia, quem está por perto pode colaborar, procurando sim a Delegacia da Mulher e fazendo essa denúncia até mesmo de forma anônima. E olha, uma mulher morreu depois de uma batida de trânsito em Rio Verde. Um menor de 17 anos estava dirigindo um dos carros envolvidos nesse acidente. Além de não ter permissão para dirigir, o adolescente estava bêbado. O acidente aconteceu neste cruzamento, na principal avenida de Rio Verde, bem no centro da cidade. Segundo a polícia, esse carro avançou o sinal vermelho e bateu neste outro, que era dirigido pela dona de casa Neuraci Maciel, de 43 anos. Ela morreu no local. A filha, que também estava no veículo, teve ferimentos leves. Mayla Maciel, de 22 anos, grávida de 4 meses, veio aqui para a UPA de Rio Verde e foi liberada em seguida. O corpo da mãe dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade. Quem dirigia o carro que avançou o sinal era um adolescente de 17 anos. Segundo a polícia, o teste do bafômetro feito na delegacia comprovou que ele estava embriagado. Ele foi apreendido e ontem mesmo acabou liberado. O delegado entendeu que ele cometeu um ato infracional análogo ao homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mesmo estando na direção de um carro sem ter CNH e bêbado. Verifica que ele apenas desrespeitou o sinal vermelho do semáforo, avançando onde ele deveria ter parado. Por isso, nós entendemos que foi de forma culposa, homicídio não doloso, apesar dele estar sob a influência de álcool. O filho de Neuraci pede justiça.
Eu não aceito o que aconteceu com ela, eu não aceito. Eu não aceito, eu quero justiça. Olha, o corpo de Neuraci Maciel vai ser enterrado na cidade de Bonito, na Bahia. Agora, o clima em Rio Verde não está nada bom não, né, Luciano? Não tá. A gente vai falar com a Rúbia Oliveira, direto de lá. Rúbia, muito boa tarde para você. Além de ter chocado a cidade, esse crime também, quer dizer, esse acidente está revoltando, né, os moradores. Isso, Luciano. Boa tarde para você, para a Lilian, para todo mundo que nos acompanha. Então, realmente esse acidente, né, chocou toda a população aqui de Rio Verde. As pessoas estão bem revoltadas, né? Por que esse menor foi liberado tendo esses agravantes, né, contra ele? Menor de idade, dirigindo um carro embriagado, né? Ele estava embriagado e ainda por cima a polícia descobriu que ele estava usando um documento falso. Ele estava com uma identidade falsa, com a data de nascimento dele alterada. Bem, aí o delegado que cuidou desse caso ontem, ele estava de plantão, o delegado Tiago Latorre, liberou o menor por entender que ele não teve a intenção de matar essa dona de casa, a Neuraci, no trânsito. E eu estou agora aqui com o delegado Stanislau Monserrat, que está aqui comigo, aqui na delegacia de Rio Verde, e vai explicar pra gente por que, delegado, que com esses agravantes, esse menor ainda foi liberado. O delegado que estava de plantão cometeu um erro? Boa tarde. Não, ele teve um entendimento, né, porque até o momento ele não tinha elementos suficientes para determinar pelo dolo ou pela culpa, né? Então, o que ele, em razão da legislação ser muito protetiva com relação ao menor, ele não sentiu segurança suficiente para manter a apreensão do menor. Delegado, mesmo ele estando bêbado com documento falso, ainda assim não foram provas suficientes para manter esse adolescente apreendido aqui? Bem, a apreensão do menor só ocorre em razão de violência ou grave ameaça com relação à pessoa. Agora, como é um crime culposo, entende-se que não houve intenção. Não havendo intenção, que é o dolo, né? Não tem essa questão da violência ou grave ameaça com relação à pessoa. E o uso de documento falso não tem a violência ou grave ameaça que enseja a apreensão do menor. O Luciano quer fazer uma pergunta para o delegado? Sim, Luciano? Ô, Rúbia, mas o fato dele ter bebido, por exemplo, pode responder, claro, que como menor, né? Aí tem essa questão só da apreensão, mas indiciamento ou um resultado da conclusão com dolo eventual, quer dizer, a pessoa assume o risco de matar porque está sendo negligente, imprudente. Eu vou repassar a pergunta para o delegado aqui, porque ele não está com ponto, não está nos ouvindo. Não está ouvindo você aí, Luciano. Delegado, o Luciano quer saber o seguinte, que pelo fato dele estar bêbado, né, ser menor de idade, estar dirigindo um carro e ter matado alguém, não pode constar aí um dolo eventual? Futuramente ele não pode responder por isso ou vai ficar por isso mesmo? Ele vai responder em liberdade e pronto? O que nós estamos buscando comprovar é justamente esse dolo eventual, né? Como eu falei, o delegado não teve segurança porque ele tinha poucos elementos para configurar o dolo eventual. Até mesmo porque o menor, quando ele bebe, a pessoa que forneceu bebida para esse menor é que está cometendo crime. O menor, só pelo fato dele beber, ele não responde por nada. E sim a pessoa que deu bebida para ele. Como é que ficam as investigações, então, nesse caso? Bem, as investigações estão no sentido de levantar quem que forneceu essa bebida, levantar a questão do carro, né, do irmão também, que parece que forneceu o carro. Agora, com relação ao acidente em si, nós estamos verificando mais elementos na saída da festa, né, e nesse itinerário que ele percorreu, para saber se efetivamente ele dirigiu o veículo de forma imprudente, né, e se na imagem não saiu, se efetivamente ele atravessou o sinal vermelho. Então, muito obrigada pela entrevista, delegado Stanislau Monserrat. Tá aí, então, Luciano e Lilian, esse caso triste, né? O que a gente espera é que esse caso seja concluído logo, né? Porque foi uma injustiça, né? Uma mulher dona de casa estava corretamente no trânsito e perde a vida assim dessa forma. A filha dela está bem, passa bem, né? Não perdeu o bebê, né? Mostrou na reportagem, mas fica aí a tristeza da família que perdeu um ente querido. É uma tristeza grande, né? E que, de uma certa forma, é uma dor aí que a gente fica esperando que essa dor, essa família, na verdade, seja consolada aí, né? Porque é um momento muito difícil, né? irreparável, e você viu o filho, né?
Vamos mudar de assunto, mas a gente continua falando de acidente. Na GO 050 teve um acidente grave. Por volta das 7 da noite de ontem, a batida foi no trecho entre Trindade e Campestre. Envolveu um ônibus que fazia a linha entre as duas cidades e um carro de passeio. O motorista do ônibus teve fratura exposta, foi levado para o hospital pelo SAMU e o motorista do carro de passeio teve um dos braços amputado. Agora, olha só essa história. Para defender a filha, que estava sendo ameaçada pelo ex-companheiro, um senhor de 66 anos entrou no meio da briga do ex-casal e, na confusão, ele bateu a cabeça e morreu. Vizinha do seu Jarmes há mais de 40 anos, essa mulher não se conforma com o que aconteceu. Só vi quando a menina gritou, socorro, me ajuda, meu pai. Ele ama muito os filhos, né? Ele foi defender. Jarmes Rosendo dos Santos, de 66 anos, morava nesta casa com a filha. Ela não quis gravar a entrevista, mas contou que o relacionamento dela com o Danilo era bastante conturbado. No corpo, ela tem marcas de queimadura, que, segundo ela, foram provocadas pelo ex-companheiro. A Anne França havia separado do Danilo na sexta-feira passada, depois de 7 meses de relacionamento. Desde então, ele vinha tentando retornar para casa, mas sempre muito embriagado. Ninguém estava deixando ele passar daqueles portões ali. Hoje pela manhã, pai e filha foram surpreendidos lá dentro da casa com a presença do Danilo. Ele pulou o portão. Uma confusão generalizada começou e, para defender a filha, o pai partiu para cima do Danilo. Ele empurrou o senhor de idade, que acabou morrendo com a queda. Toda vez que eu vim aqui, olhar a casa dele, vou lembrar dele, meu pai, sempre. Meu pai vai estar no meu coração para sempre. Ainda pela manhã, Danilo Silva Lourenço foi preso e levado para a delegacia de homicídios. O que eu mais quero é ficar muitos anos na cadeia, esse homem. Que tragédia, né? A gente estava falando agora há pouco em feminicídio, mais um caso e que acabou, uma tentativa ali de agressão contra a mulher e que acabou também nessa forma tão trágica. O pai da mulher, o pai da vítima que de espancamento, de agressões do ex-companheiro, acabou falecendo no meio dessa confusão. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, 12h15, sabe por quê? Porque tem série nova chegando aqui no J1. Quem descarta as coisas por qualquer estragadinho está jogando dinheiro fora, sabia? O J1 está preparando essa série de reportagens para te ajudar a perceber como evitar o desperdício e fazer o seu salário render um pouco mais. Tá sobrando dinheiro na sua casa? Desse pessoal aqui que ama um bom chinelo, de jeito nenhum. Em vez de comprar outra, a gente compra a correia e usa. Aí ficou essa que era de uma e essa que eu ainda não usei porque pra outra arrebentar eu vou colocar de novo. É uma turma que sabe pagar menos quando todo mundo tá gastando demais. Quanto você paga por isso por mês? R$ 1.500. Se você tivesse toda essa estrutura disposta só para você, quanto você tinha que arcar? Não fica por menos de R$ 20.000 por mês. São os goianos criativos e bem-humorados. Galera. Bom dia, Rafael. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Tá, meu Eric. Inventando um jeito de equilibrar as contas. No começo eu tinha um gasto de R$770 de combustível, né? Aí com o compartilhamento de viagem, meu custo reduziu pelo menos a metade. Se tornaram especialistas em esticar, dobrar, multiplicar o orçamento doméstico. Essa semana mesmo eu fiz uma torta de legumes que eu levei para um grupo que eu frequento. A carne que sobrou, eu triturei, tá vendo? Fica saboroso. Você quer uma panela de pressão. Hoje em dia, as pessoas acham mais fácil jogar fora do que arrumar, reciclar. Exercitar o desapego também é ingrediente dessa receita de economia. Tem quase 2 anos que eu comprei alguns sapatos, mas acho que estava na hora de desapegar porque eu só consegui usar 2 vezes. Quer entender o que mais essa gente toda faz diferente de você para gastar menos? É a nossa nova série de reportagens. Não jogue fora. Começa amanhã. Essa cama bonita que a gente está vendo, onde é que você arrumou essa cama? No lixo. Só tem uma coisa para dizer, gente, tem muita coisa para você, para nós, para a gente aprender juntinho com esses exemplos, viu? São histórias e exemplos inspiradores, então se ligue no J1 a partir de amanhã, nossa nova série Não Jogue Fora. Compra novo ou manda consertar?
Ah, manda consertar, você Sempre, viu ali? né? Vai ser legal. E você aí de casa pode também já acompanhar com antecedência o que a gente vai mostrar nessa série.